Em mais um episódio vergonhoso da sua gestão, o presidente Alberto Guerra soltou uma nota tentando esclarecer a situação das finanças do clube, mas mais uma vez passou vergonha. A gente vai trazer aqui a nota e eu vou contar para vocês um relato pessoal que eu tive uma vez com o presidente. Além disso, a gente vai falar sobre a péssima notícia em relação ao zagueiro Eric Noriega, preocupa muito dentro de campo. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal. E antes de qualquer coisa, deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo que é muito importante pra gente. E eu começo esse vídeo falando sobre a nota oficial do presidente Alberto Guerra, tá? Ele soltou uma nota longa, falando principalmente sobre as informações que saíram recentemente a respeito das finanças do clube. A gente fez vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive, tá? E a nota era para esclarecer, explicar e trazer, de certa forma, verdades, entre aspas, para quem vinha divulgando essas informações. Eu vou ler a nota aqui, então eu vou lendo, vou pausando e conversando com vocês a respeito da nota, tá bem? Aqui, ó, carta aberta ao torcedor gremista. Engraçado que é uma carta aberta, mas os comentários eles são fechados. Não é todo mundo que pode comentar, não. Muito tem se falado nas finanças do Grêmio nos últimos dias e por diversos interesses, meias verdades, que são sempre mentiras, são publicadas no momento de transição da gestão. Imperativo começar dizendo que qualquer análise simplista e sem contextualização já nasce equivocada e parcial. Contextualizando, assumimos o clube em novembro de 22, vindo da Série B, com o time de Série B e com cerca de 57 mil sócios em dia. A nossa missão era clara, dita e cumprida, aumentar o nosso quadro social e montar um time competitivo. Uma coisa estava ligada à outra. Precisávamos de um time para chamar novamente o torcedor a se associar. Comparar o Grêmio de 22 com o Grêmio de 25 nos leva também a uma versão distorcida na medida em que, 1. Comparamos uma realidade de Série B com uma de Série A inflacionada e 2. Deixamos de comparar com o mercado atual e nossos concorrentes. Dito isso, esse endividamento endereçado à nossa gestão começou em 22, quando assumimos um clube sem dinheiro, recorremos a um empréstimo bancário para pagar os salários de dezembro e novembro de 22 e 13º, férias e premiação pelo acesso à Série A. Tudo isso somou quase 50 milhões de reais, que, vamos lá, é muito menos do que a dívida atual do clube, tá? Com 22 resolvido, chegamos em janeiro de 23 e agora, o que fazer? Conta corrente segue zerada e nenhum ativo, ou poucos com baixíssimo valor para fazer caixa girar. Manter o time de 22 para jogar em 23, optamos pela reconstrução. Tomamos um empréstimo para contratar 2 jogadores e os demais foram contratados livres no mercado. E nos 36 meses que seguiram, em nenhum deles iniciamos o mês com os recursos para suportar os custos mensais. Sempre corremos atrás, jamais reclamamos e nunca atrasamos. Isso vai ao encontro da informação que a gente trouxe ontem, que a folha salarial do Grêmio hoje é impagável pelo clube, tá? Mas esse é o normal, infelizmente, na grande maioria dos clubes. Cair seria mais desastroso. A forma como pegamos o clube nos levou para essas primeiras medidas. O ideal seria um aporte significativo de dinheiro para dar fluxo de caixa e estancar os juros. Sem isso, a única forma de deixar de se tornar superavitário é fazer um time para um novo ciclo vitorioso. E para um novo ciclo vitorioso é necessário investir no futebol. Numa linguagem para o torcedor entender, em 22, na realidade da Série B, dívida era menor e com poucos ativos, jogadores em estoque para venda. Em 25, na realidade da Série A, inflacionada, SAFs e BETs, temos uma dívida maior mas com os jogadores com valor de mercado que suportam esse número. Não suportam, presidente. Vejamos os números. A dívida deixada para esta administração é de 220 milhões, que somados com a dívida recebida da gestão anterior, somam 337 milhões de reais. Esse incremento da dívida em 3 origens: a dívida bancária, tributos e dívida com terceiros. A dívida com terceiros consideram-se os valores emprestados por 2 empresários. Essa cifra chega a 143 milhões, contudo, 63 milhões deixados por um dos empresários para a última janela de contratações serão devolvidos ao longo de 63 anos sem juros. Ele está falando aqui do empréstimo do Marcelo Marques para a contratação do Noriega, Arthur, William, enfim. Vamos lá. Essa é aquela dívida boa, que não tem como gestor não aceitar, mas a penalidade para a gestão é lançar no balanço como dívida. No balanço, ele repete aqui. Da parte referente ao outro empresário, lembramos que 20 milhões referem-se à compra de crédito junto ao Banrisul, que nos permitiu comprar a Arena, e essa compra nos permitirá ter uma receita futura na casa dos 100 milhões anuais. Da dívida bancária, que complementa esse total,
parte dos recursos foram destinados a investimentos, dentre eles em jogadores com valor de mercado. O Grêmio está indo em torno de 120 milhões a pagar por jogadores nos próximos anos, mas são parcelas não vencidas e não constitui dívida. Para se ter uma ideia, recebemos propostas formais no papel por Gabriel Mack, de 15 milhões de euros, pelo Gustavo Martins, de 5 milhões de euros, pelo Cristaldo, de 6 milhões de euros, pelo Alisson, de 8 milhões de euros, e pelo Wagner Leonardo, de 7 milhões de dólares. Nossa decisão foi de manter os nossos jogadores em busca de um ciclo vitorioso e virtuoso. Deixa eu avançar aqui na nota. Reconhecemos que a fotografia momentânea não é a que gostaríamos, mas o filme é melhor. Se a questão é meramente financeira, basta vender alguns atletas e ainda assim deixaríamos um time melhor do que pegamos. Na hipótese de vendermos todos os atletas acima, ainda assim teríamos um estoque de jogadores. Monsalve, Aravena, Arezzo, Vidiaçante, João Borne, Benjamin, Luiz Eduardo, Thiaguinho, Riquelme, Eric Noriega, e por todos esses jogadores também recebemos sondagens, sem proposta oficial. Além destes, como consultados pelos atletas mais experientes, como Arthur, William, Carlos Vinícius e entre outros. Lembramos ainda que parte das contratações e do endividamento da última janela fora decidida em comum acordo com o então candidato daquele momento para que o time da gestão dele já iniciasse mais forte. Isso não faz sentido, né? Perguntar para o Dorico Roman se tu vai contratar antes dele ser eleito não faz sentido algum. Parte das contratações deste ano também se fez necessário face ao alto número de lesões, em especial as traumáticas. Até essa data, 12 cirurgias foram necessárias devido a lesões traumáticas: ombro, tornozelo, joelho, tendão de Aquiles. Escreveu Aquiles errado. Quando o número normal anual é entre 0 e 2. E ainda assim chegamos a este momento sem que tenhamos antecipado, e podíamos tê-lo feito lá atrás, os valores da Alfa com PH. Da mesma forma, vendemos por 50 anos 10% dos nossos direitos de transmissão. Aqui ele erra, né? Ele deveria ter colocado que não vendemos por 50 anos 10% dos direitos de transmissão, ele acaba errando aqui. Se compararmos com os nossos concorrentes, os 230 milhões de reais investidos pelo Grêmio em jogadores nos 3 anos da gestão é menor do que a maioria dos clubes grandes. Vasco, Botafogo, Flamengo, Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians investiram mais que o Grêmio. E investimos praticamente o mesmo montante que São Paulo e Internacional. E por quase 3 anos, a nossa folha salarial era a 13ª ou 14ª do país. Sim, o futebol é caro. Não é essa a posição da folha do Grêmio, mas tranquilo. Dos 57 mil sócios em dia, pulamos para 118 mil sócios no final de 23 e mais de 120 mil sócios em abril de 2024. Mesmo após a enchente que afetou a todos nós, o Grêmio tem mais de 103 mil sócios em dia, duplicando a arrecadação com o quadro social. Isso aí sim é um mérito da gestão. Com isso, gostaria de expressar a todos os torcedores e sócios que observem quem são os fornecedores da informação. A democratização da informação trouxe personagens sem valores, sem ética e que só pensam no seu bolso, pelo que é cada vez mais necessário buscarmos fontes confiáveis. Do contrário, o cornetinha recalcado, os filhos de chocadeira e os irmãos metralha, que fazem às vezes de jornalistas, empresários de jogador e assessor de imprensa de um movimento político, vão continuar trazendo desinformação, causando tumulto na vida do clube e daqueles que trabalham seriamente pela instituição. Posso assegurar a todos vocês que entregaremos um clube melhor com um elenco qualificado para começar o ano de 2026, cujo Campeonato Brasileiro se inicia em janeiro. Essa parte final é um escândalo, né? A nota inteira ela é uma vergonha, mas essa parte final é um escândalo e eu explico por quê. Porque ele está colocando a culpa da péssima gestão que ele fez, com números que também são meia-verdade, nos jornalistas, nas pessoas que cobrem o clube. E aqui eu faço um relato. O presidente Guerra nunca me respondeu no WhatsApp. Se ele fala em fontes confiáveis, ele poderia muito bem usar isso a favor dele. Ele nunca me passou uma informação, eu não estou falando em primeira mão, de alguma pergunta que eu fiz para ele. Nunca foi respondida. E aqui eu conto uma história para vocês. Eu estava em São Januário, quando saiu a informação, via JB Filho, de que o Grêmio estava contratando o Edenilson. Lá nas primeiras rodadas do Brasileirão de 2024, se não me engano, primeira rodada. O presidente estava na sala de coletiva enquanto o Renato dava a coletiva. Acabou a coletiva do Renato, eu fui no presidente, mostrei a notícia do JB e perguntei ao presidente: presidente, o Grêmio está contratando o Edenilson? E ele me respondeu com todas as palavras da seguinte forma: eu nunca contrataria este jogador. Foi isso que o presidente Guerra me falou. Eu falei isso no meu canal. Falei isso na Jornada do Bagé na época. E ali, eu, de certa forma, perdi credibilidade com o meu público. Para menos de uma semana depois, o Edenilson ser anunciado pelo Grêmio, pelo presidente Alberto Guerra. Então, tomem cuidado com o que o presidente fala.
Acho que é melhor tomar cuidado com o que o presidente fala do que com os jornalistas, porque por muitas vezes a gente trabalha com aquilo que a gente tem de informação e que a gente apura de várias formas. E nem sempre a fonte oficial está falando a verdade para vocês. Então, a respeito da nota seria isso. E eu já emendo aqui para a gente falar também sobre a questão do Noriega, porque o presidente fala sobre essa questão de fraturas e lesões, e infelizmente o Noriega sofreu uma lesão ligamentar de uma ruptura completa em um dos ligamentos do tornozelo e uma ruptura parcial no outro, que vai tirar ele dos gramados de cerca de 3 a 6 meses, o que é muito preocupante. O Grêmio vai ficar sem seu zagueiro titular até o final da temporada, e aí só volta no próximo ano. O Grêmio vai ter que usar o Gustavo Martins e o Kahneman, com o Gemerson sendo o primeiro reserva pelo lado direito, ou até mesmo o Wagner Leonardo improvisado, ele que tem atuado também pelo lado esquerdo. Então, para a partida contra o Palmeiras, a situação é mais preocupante ainda, porque tu não tem o Gustavo Martins, que está suspenso, ou tu teria que atuar com Wagner Leonardo e Kahneman, ou voltar com o Gemerson de titular. A situação realmente é bem complicada. O Luiz Eduardo está entregue ao Mundial de Clubes, então é uma situação que também é prejudicial, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, mas deixa o teu comentário também, que é sempre muito importante.